Agora eu quero saber o seguinte, eu vou anotar aqui com a minha letra super bonita, de um cara que tem 8ª série, não sou formado. Pasmem, né? Pasmem, né, Jorge? E minha letra não é tão bonita, mas eu vou escrever. O gargalo e a dor, quais problemas existem na sua empresa? O que é que você quer resolver hoje? Você vai precisar levantar a mão e vai entender o seguinte, o que é que eu quis buscar hoje nesse evento aqui? Por exemplo, foi falado de mão de obra, não tem mão de obra. Você acha que a gente pode colocar aqui para a gente resolver esse problema de mão de obra hoje? Quem acha? Vamos falar mais alto então? Sim. Aê, eu gosto assim. Então vamos lá, mão de obra. Não, mas está muito... Como é que eu vou fazer isso aqui, hein? Aqui. Isso, vou apagar. Aí, ó. Então vamos lá. Mão de obra, mais uma. Orçamentação. Ele falou orçamento, mão de obra. Mão de obra. Eu sei escrever, viu, pessoal? Só a letra é bonita. Orçamentação. Como que a gente fala essa palavra aqui para ficar mais orçamentista? Precificação? Aí, ó. Vamos falando mais aí, pessoal. Como é que escreve precificação assim? Boa. Retrabalho. Eu preciso que, pelo menos mais 3 aqui, eu preciso que vocês falem mais alto. Gestão de equipe. Gestão, ó, aí já vai fechar, ó, gestão de equipe. Fluxo de caixa. Espera aí, vamos lá. Qual que é o próximo aqui? Fluxo de caixa, é muitos problemas então, hein? Nós estamos apertados aí, Ricardo. Fluxo de caixa. Mais? Pós-venda. Ah, falou um aqui bacana, processos operacionais. Quem que falou aí? Pós-vendas. Quem falou processos operacionais? Hoje a gente vai destrinchar isso aí, viu? Eu tenho lá um fluxograma de processos operacionais. Vocês vão aprender como é que vocês vão fazer. Processos. Como é que escreve processos? C. Processos operacionais. Tá bom. Mais. Teve mais, hein? Mais, gente, vamos mexer isso aqui, ó. Hã? Ah, isso aí também é boa. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Marketing. Escreve assim? É ou não? Eu vou ficar fera nisso aqui, Jorge. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui nessa área de marketing. Vai ter um especialista aqui de marketing para falar para vocês na parte da tarde. Quem que... Oi? Delegação. Mais? Oi? Vamos colocar desperdício. Assim? É assim que escreve? Desperdício. Sim. Aí. O pessoal também é mal, hein? Pô, escrevendo isso aqui, pô. Tinha que sair automaticamente lá, ó. Mais 2, pelo menos. Layout. Layout. Assim, né? Está faltando aonde? Layout. Aí, ó. Apresentação da empresa. Ninguém falou nada de vendas, né? Ninguém quer aprender a vender mais? Público-alvo aí, ó. Público-alvo. Escreve público. Como é que escreve público? Público-alvo. Vocês vão falar assim, não, estou perdido, hein, esse cara? É assim? Lucro. Aí sim. Aí nós vamos encerrar por aqui, pessoal. O lucro, eu vou colocar até bem maior aqui, ó.
Ó, lucro. Pronto. Pessoal, cadê o passador, por gentileza? Tudo isso aqui são coisas que vocês mesmos falaram, e isso a gente vai resolver hoje. Beleza? Quem quer resolver os problemas das suas empresas aí hoje? Tem poucas pessoas, hein? As outras estão com os negócios tudo bom, processo operacional é bacana. Quem quer resolver os problemas da sua empresa hoje? Aí, está melhorando. Você tem que entender o seguinte, veja bem. Se eu não tenho desejo se eu tenho desejo e quero entender o que eu vou fazer para melhorar, para mudar, para acabar com os problemas da minha empresa, e eu não sou o primeiro a se colocar disponível e falar, eu quero mudar, hoje eu mudo a minha empresa, os problemas que tem, hoje a gente vai começar. Você vai resolver tudo hoje? Talvez não, mas você vai começar, vai dar o início, vai dar o play. Pessoal, é o seguinte, quero contextualizar para vocês aqui, tudo isso aqui que está acontecendo, já comecei a falar para vocês, da onde eu saí, e eu queria saber de vocês mesmo, quem me conhece há pouco tempo, porque tem gente que às vezes me segue no Instagram, já tem mais tempo, mas quem me conhece tem pouco tempo, vou falar tipo 2 meses, 90 dias, aí ó, tem algumas pessoas que me conhecem tem pouco tempo, e quem já me conhece já um tempo maior? Os outros, beleza. O que acontece, pessoal? Eu realmente saí de um lugar onde é no interior de Minas Gerais. Esse interior de Minas Gerais chama região de Medeiros, Serra da Canastra. O que a gente fazia lá? Fazia queijo, vendia queijo, tirava leite das vacas, ajudava meu pai na roça. E certa vez eu decidi sair de casa. E aí o que acontece? Saí de casa sim, porque eu já tinha ali 19 para 20 anos, e eu sempre ajudei meu pai. Meu pai é um homem muito bom, muito generoso, mas daqueles homem bruto, né? Apanhar, eu não sei nem contar quantas vezes eu apanhei. Mas fui forjado com caráter, respeito e dignidade. E certa feita eu resolvi sair dali, porque realmente eu via que eu precisava trilhar o meu caminho, e não obedecer um caminho que já estava ali, e eu via que tinha algo melhor para mim. Então eu peguei a estrada, de a pé, andei lá uns 15 a 20 quilômetros, peguei uma carona para chegar na cidade, chamava Campos Altos, Minas Gerais. E aí, nessa cidade eu fiquei por mais 15 dias, 2 semanas para 3 semanas. O que eu fazia ali para ganhar um dinheiro naquela cidade? Fui para a roça de café, que é o que eu sabia fazer. E aí eu fiquei capinando café, R$25 por dia, era diária. Eu capinava café, pegava a minha diária e guardava. Fui adubar café, fui mexer com o serviço de roça. Para quem sabe, capinar café não é muito legal não, pessoal. É ali, você pegar uma enxadinha e ir trilhando ali, tirando os matos dos pés de café, no sol quente, chuva. Teve uma vez que eu fui para a fazenda e a gente saiu, era 5h30 da manhã. E desde as 5h30 da manhã, a capota do cara que me levava para a fazenda, transportava os funcionários, não tinha capota, a caminhonete era aberta. Então nós saímos dali chovendo, chuva nas costas, fomos trabalhar o dia inteiro debaixo de chuva, fomos almoçar. E não tinha um lugar adequado. E para a gente almoçar e para não entrar água dentro da marmita, eu tive que fazer assim, cobrir com o chapéu para a água não cair dentro da marmita. E ali não tinha jeito nem de esquentar, e foi assim, dias difíceis. Mas, graças a Deus, eu me mudei para Ribeirão Preto e comecei a trabalhar numa ferrovia. Fiquei ali em Ribeirão Preto por 30 dias. Como eu paguei o aluguel e algumas despesas, eu não tinha dinheiro para comprar o colchão. Aí você vai falar, você arrumou emprestado? Não, eu dormi no chão, por 30 dias. E aí, ali eu arrumei um serviço e depois a gente conseguiu o colchão, e essa é a minha história, o início dela. E aí o que acontece? Depois eu voltei para Campos Altos de novo, fui ajudar meu pai nos queijos,
Só que aí já era eu vendendo, eu já empreendendo. E dali a pouco eu trabalhei numa empresa, numa vidraçaria, ajudando um colega meu. E por 30 horas, mais ou menos 30 horas, porque eu ajudava ele só 2 horas por dia, porque eu vendia queijo, eu fazia frete para Eletrosom, e nas horas vagas eu queria aprender algo novo, eu fui dar uma mão para ele. Só que eu vi que o rapaz era um pouco enrolado. Como eu era de Campos Altos, o pessoal começou a me chamar de enrolado. Aí eu falei, ué, peraí, não quero isso para a minha vida. Falei, não, eu não vou te ajudar mais, e eu vou comprar uma caixa de ferramenta e vou começar a prestar serviço de mão de obra. Só que eu não tinha dinheiro para comprar a caixa de ferramenta. O que eu fiz? Comprei fiado. R$ 279. E aí eu comprei uma caixinha de ferramenta, pus ali, chave de fenda, algumas coisinhas, e fui prestar um serviço de mão de obra. Peguei um serviço, e aí a gente começou. Quando eu pedi uma chapa de vidro para fazer o serviço, o vidro chegou lá na casa da minha sogra. A minha sogra ligou para minha esposa, tem um caminhão aqui imenso na porta aqui de casa, falando que vai descarregar vidro aqui. A Camila, minha esposa, está ali, me ligou e falou assim, como é que você faz um negócio desse? Vai descarregar vidro aqui em casa? Deu 15 minutos, eu arrumei um cômodo, e em 15 minutos, eu liguei para um cara, fui na casa de uma pessoa, peguei a chave, falei que o rapaz tinha saído, eu precisava de um comprar olhar para alugar. Ele falou, não, então segunda a gente vai lá. Eu fui na casa do rapaz, peguei a chave, falei, o Sávio já deixou eu pegar a chave para ver o cômodo, você me empresta a chave? Ele falou, com certeza. Eu já liguei, mandei o caminhão descarregar, e liguei para a Camila, falei, aqui vai começar a vidraçaria Campos Altos. Vidraçaria Campos Altos, não foi aqui. Isso aqui já é depois que a gente foi para Araxá. Então, aí iniciou todo o processo, com os vidros. E fazem 15 anos que a gente está nesse processo. E do mesmo jeito que eu comecei, sem dinheiro, comecei, muitas das vezes ali, sem experiência, mas eu aprendi algumas coisas nessa caminhada. Se você não sabe, o Tiago sabe. Se o Tiago não sabe, o Wilton sabe. Traz esse aqui para o meu lado. E assim foi. Contratei um que sabia, e ele foi me ajudando, me auxiliando. Dali a pouco eu já sabia, e aí começou. E assim eu faço. Hoje eu falo do poder do decreto. Hoje muitas pessoas têm muito medo. E o inimigo tem colocado na mentalidade das pessoas muito medo. Na verdade, todos nós temos medos, mas nós não podemos deixar ser dominado por eles. Agora, você imagina, um cara que não tinha condição, vai abrir uma empresa sem saber trabalhar. Mas eu tinha algo na minha mente que, articulado, mas eu não sei, mas o fulano sabe. Então eu trago ele e começo a trabalhar. E foi assim. E hoje a gente chegou. Mais de 50 milhões faturados. Hoje, mais de 50 colaboradores na empresa. A gente tem uma frota aí de 15, 16 veículos. E hoje a gente roda uma operação, uma empresa de esquadria de alumínio lá na cidade de Araxá. Graças a Deus, aprendendo todos os dias, processos, e é isso que eu quero falar um pouco para vocês hoje aqui. Muitos empreendedores desse ramo sabem que é desafio todos os dias, mas quanto mais a gente busca, mais a gente conhece, mais a gente identifica o que a gente fez aqui nessa ferramenta, e a gente quer mostrar, quer fazer, a gente consegue. Quem quer chegar no nível do comandante aí? Levanta a mão para mim. Quem quer chegar em um nível mais alto? Quem quer chegar aqui? Todos. Eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para vocês. E hoje inicia esse processo de mudança e de organização. Pessoal, então isso aqui é a minha história. Contextualizei aqui para vocês, só para entrar aqui no conteúdo. E agora a gente vai aqui, algo que a gente preparou para vocês. Para passar, tem que apontar para frente. Beleza. Pessoal, o que acontece? Nesses 15 anos, eu percebi, e a gente foi organizando algumas coisas e vendo que a gente precisa de método para fazer o quê?
para organizar. Método, ele é um caminho planejado para chegar a um resultado. Pessoal, e tudo que eu for falando e for servindo para vocês, vai anotando, né? Que nós venhamos a criar métodos na nossa empresa. Caminho planejado para chegar a um resultado. O que é isso aqui que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui é o método CEP. Alguns já ouviram falar, outros não. Mas método CEP é o quê? São 3 pilares que nós identificamos no nosso nicho para a gente expandir o nosso negócio, organizar processos e realmente ter vendas previsíveis. O que é isso? Método CEP, captação, estrutura e processos. Vamos pegar aqui, anota pessoal, ou anota ou tire fotos, fica à vontade. Como ter acesso aos slides? No grupo, tem um grupo aí, não tem? Vai liberar? Vai. Beleza. Olha pessoal, captação, estrutura e processos. Vamos falar de estrutura, organize sua empresa por dentro, processos visuais e comunicação alinhada. Isso aqui o que acontece? O método CEP, a gente vai desenhar para vocês o que é isso. E como eu falei para vocês, que eu vim aí de uma longa estrada e foi do café, o que é isso? Eu decidi fazer uma analogia muito simples para que todos entendam isso. Os 3 pilares da captação, o que é isso? Plantar, cultivar, alimentar e depois ter a colheita. Vamos imaginar aqui, captação. Tem muitas pessoas que às vezes nem sabem, né, o que é essa palavra captação. O que está escrito ali, pessoal? Captação é o quê? Plantar e... Plantar e... Plantar é posicionar. Quantas empresas tem hoje que não se posiciona no mercado? Eu tenho certeza que tem muitos empreendedores aqui que querem vender mais. Só que estão apagados. Aí, você tem que entender o seguinte, lembra que eu falei, a analogia muito simples do plantio? Primeiro, o que a gente faz? Planta, posiciona, ganha visibilidade. Como que você vai fazer isso aqui? Implementando o quê? Canais de aquisição. Para você se posicionar, você precisa de quê? Canais de aquisição. Vou explicar para vocês, mas o primeiro passo é fazer o quê? Plantar. Se posicionar. E aí, quando você se posiciona, as coisas começam a acontecer. Imagina se eu quisesse estar do jeito que eu estou, aonde eu estou, e não tivesse me posicionado, eu estaria aqui? Não. Então, você entenda o seguinte, a sua empresa, ela só vai ser referência se você se posicionar. E aí, quando a gente leva para a analogia, para plantar, criar raízes, é você estabelecer algo diferente. O que é que você tem que o seu vizinho, o seu concorrente não tem? Tem muitas coisas, mas você não se posiciona, não se abre. E aí, às vezes muitos empreendedores, eu conheço empreendedor, inclusive até na minha cidade, com 30 anos de experiência, e ainda estão no mesmo lugar. Então entenda isso que eu quero falar para vocês hoje. Segunda coisa, da captação é o quê? Depois que você planta, o que você faz? Você cultiva a planta. E você cultiva através de quê? Parcerias com arquitetos e construtoras, canais digitais. E imagina isso aqui, a planta é as suas vendas. Quando você cultiva, o que acontece? Ela cresce, mas ela só cresce se realmente tiver o quê? O alimento. E o alimento vem de quê? Parcerias, canais digitais, vendedor externo, prospecção ativa. É lead. Quando você tem lead, e eu vou falar dos leads qualificados daqui a pouco. Quem aqui sabe o que é lead? Todo mundo sabe o que é lead? O pessoal já está digitalizado, né? Então, leads são os nossos potenciais clientes, né? A gente tem uma base que a gente faz o quê? A gente capta esses leads, né? Recebe esses leads e dali a pouco a gente começa um processo. Que processo é esse? O processo de capacitação com o nosso time comercial para atender quem? Quem chegou, os leads que chegaram. Então é isso. E depois? O que vem? Depois de você plantar, alimentar, o que vem? Colheita. E a colheita é o quê? As vendas concretizadas.
A gente sabe que sem vendas, alguma empresa fica no mercado? Sem vendas? Não fica. Então, as vendas é o quê? A concretização de algo muito importante dentro da nossa empresa. Então, a gente tem os leads, e a gente converte os nossos leads, e aí a gente chega nas vendas concretizadas. Mas para vendas concretizar, o que a gente precisa ter? Processos bem estruturados, treinamento comercial, que o Ricardo Câmara sabe e fala com maestria, e um CRM profissional. Quem aqui tem um CRM? 2, 3, 4, 5, 6 empresas. Alguém conhece esses dois CRM? Data Crazy e Como? Uma pessoa conhece, duas conhece. CRM, pessoal, vamos se falar que é um sistema onde você organiza todos aqueles leads que chegam para você. Vamos imaginar que quais é os status, né? Se o cliente já fechou a venda, se está parado, para onde que vai. Isso é um CRM, organização, dentro de um sisteminha. Aqui tem dois. Vocês anotam ou tirem foto aí, porque isso aí é importante para vocês. Mas agora a gente vai detalhar um pouquinho. Eu lembro que eu falei para vocês de canais de aquisição? E aí vocês vão entender agora quais são os canais de aquisição. Quais são eles? Digital, vendedor externo, parcerias, showroom, indicação estimulada. Eu vou começar de trás para frente. Quem aqui sabe o que é indicação estimulada? Tem alguém que sabe o que é indicação estimulada? Uma pessoa sabe. Duas. Agora eu vou explicar para vocês. O Tiago vai lá, faz a obra, e o cliente gosta muito. E aí ele faz um belo trabalho, e esse trabalho é um trabalho até de divulgação. Só que o Tiago, ele não pede indicação desse cliente para indicar outro. Indicação estimulada é você estimular um cliente, indicar o próximo. Aí o Robson tem lá vários clientes. Tem gente que tem primo, que tem empresa de vidros, que tem sobrinho. Eu só fechei com esse cliente, atendi ele e pronto, acabou. A indicação estimulada é você falar assim, agora quem que você pode me indicar? Indicação estimulada é isso. Vou voltar lá para o primeiro, digital, pessoal. Canais de aquisição digital. Quais são eles? Quem aqui tem site da empresa? Instagram, Google. Agora eu vou falar um que eu acho que poucas pessoas fazem. Roda tráfego. O pessoal está rodando tráfego aí, está dando dinheiro para o Meta. Isso são canais de aquisição, pessoal. Então, a empresa que ainda está parada, sem um site, sem um Instagram, e não está rodando tráfego específico, porque tráfego não é você ir lá no perfil do Instagram e impulsionar o seu vídeo. Isso não é tráfego pago. Isso é dar dinheiro para o Meta. Isso é dar dinheiro para o Meta. E isso mudou a nossa realidade, quando eu entendi essa jogada. Na parte da tarde vai ter o Wilson falando sobre isso, que é uma das coisas mais importantes. Eu sempre falo com o pessoal também, no tráfego pago você desenha o cliente ideal. Eu chamo isso de PCI, o perfil de cliente ideal. E você desenha num painel de comando, painel de controle, e você coloca dinheiro. Sem dinheiro não vai, mas é fazendo na ferramenta certa. Então, no Instagram não adianta impulsionar seu vídeo. Você só vai gastar dinheiro. Por quê? Você precisa desenhar o cliente que você quer. Quantas empresas e empresários estão aí com vários clientes na porta, mas o cliente chega lá e fala assim, vai ali fazer uma manutenção num box para mim? Vai ali fazer uma manutenção num vidro temperado? Aí o Tiago vende esquadrias de alto padrão. Peraí, o que é isso aí? Só está chegando cliente para fazer manutenção aqui? Por quê? Você não desenhou, você não se posicionou certo, que eu falei lá no início, lembra? E não desenhou o perfil do cliente ideal. E outra coisa, a sua equipe de marketing não entendeu a jogada. Então, isso é muito importante para a gente entender que é o seguinte, quem não está no digital vai ficar para trás. Se não, já está, Se não está, mas vai ficar ainda. Outra coisa, tem muita gente que não gasta dinheiro contratando.
Mas eu tenho a empresa e eu preciso vender mais, eu preciso fazer tráfego pago, então, e ainda tem que contratar vendedor externo. Há muitos anos eu não precisei disso, graças a Deus. Por quê? A gente abriu a empresa e ali parece que fez assim, um rio abriu as comportas. Nós nunca precisamos, há alguns anos, de ter o vendedor externo. Só que depois eu fui mudando o nicho e vi que o mercado do ramo de esquadria de alumínio ele é muito mais concorrido. E, na verdade, se a gente não quiser ter vendedor externo, no meu caso, às vezes eu não preciso. Só que eu vou ter clientes desqualificados. O seu vendedor externo, ele vai na obra que ele quer visitar. Então, ele vai pegar o serviço que ele quer pegar. Agora, imagina, você não tem vendedor externo e não faz um tráfego pago desenhando o perfil de cliente ideal. O que você vai receber? Os clientes que querem o quê? Manutenção. Ninguém aguenta ficar fazendo manutenção e o cliente reclamando que está caro. Então, quando você entende, vendedor externo é importante sim. E aí, tem várias modalidades de você fazer com esse vendedor para realmente ele trazer essas obras, trazer o quê? Vendas para dentro da sua empresa. Então, isso aqui são canais de aquisição, pessoal. Parceria. Quando a gente fala de parceria, às vezes algumas pessoas acham que é a parceria do seu primo, da sua tia. Não, estou fazendo parceria de um primo, de um mestre de obra. Parceria, pessoal, tem que ser com a pessoa específica. Você tem que desenhar na sua cabeça quem são as pessoas que estão em alta no mercado na sua cidade. Não, mas eu tenho vergonha de chegar lá, porque a arquiteta é a Leonice Alves. A Leonice Alves aqui do Alphaville, eu já marquei num post dela e falei o seguinte, falei, eu já vou mentalizar e quem sabe eu já vou pedir para você fazer um projeto meu para uma casa que eu vou fazer em Alphaville. Mas na mentalização, ela já curtiu o meu post ali, no comentário dela. Agora, eu tenho medo de Leonice, eu tenho vergonha? Eu não, eu quero chegar próximo dela, o que eu tenho que fazer? Eu vou ficar escondido? E aí você está desse jeito, algumas pessoas. Não é não, Tiagão? Você tem que o quê? Aparecer. Agora, se você tem parcerias lá dentro da sua cidade, que estão ali, vamos imaginar que existe 10 pessoas que são aquelas pessoas que você fala assim, esses arquitetos, esses engenheiros aqui é os top. Beleza, quantas mensagens vocês já mandaram para ele? Nenhuma, porque vocês sempre olham para dentro da sua empresa e falam assim, a minha empresa não tem capacidade de atender eles, porque lá estão no alto padrão, eles estão... Se você não começar do pequeno, você nunca vai chegar no grande. Tinha um cara lá na minha cidade, um construtor, o cara mais rico lá dentro da cidade, para falar a verdade. E aí, quando eu cheguei na cidade de Araxá, eu já descobri esse cara. E eu falei assim, a primeira oportunidade que tiver, eu já vou topar com esse cara. E aí foi na onde? Um prédio que ele estava fazendo. E aí, quando ele saiu do elevador, eu já encontrei com ele. Eu falei, fala, Sérgio, como é que você está? Bom demais? Deixa eu te falar, meu nome é Anderson, minha empresa se chama Campos Altos, e eu trabalho com vidros. O que você precisar, eu estou disposto a te atender. Você tem algum serviço que eu já posso fazer para você? Aí ele ficou até meio sem resposta. Ele falou assim, cara, e sabe que tem? Eu vou pedir a minha secretária para te chamar. Aí eu falei, eu já faço serviço para o seu primo, que é o Alexandre. Acabou. O cara é o milionário. E aí nós olha para a gente e às vezes fala, mas eu não vou chegar. Você vai perder. Vamos lá. Outra coisa, que muitas pessoas me perguntam disso aqui. O Ricardo também deve estar cansado de escutar sobre showroom, né? Mas em um showroom é importante para a minha empresa? Pessoal, isso aqui nós estamos falando de canais de aquisição. E isso aqui, showroom, é canal de aquisição físico. Se você não tem um showroom para o cliente ir até a sua empresa e ver o produto, você vai mandar foto, você vai mandar vídeo, mas o cliente às vezes quer pegar, quer ver. Quando ele entra dentro do showroom, vamos se falar que é 30% da venda concretizada? Por quê? Não por causa dele, mas porque você não vai deixar ele sair dentro do seu showroom. Então, isso, pessoal, são canais de aquisições. Canal de aquisição, né? No caso aí, a indicação estimulada eu já falei. E agora é o seguinte, isso aqui é um pedacinho do nosso showroom lá. Aí não estão todas as fotos, porque o pessoal pegou só a parte de cima, de lá não está vendo,
E aqui ainda tem mais um pedaço. Então, nós temos lá quase 2.000 metros de barracão, contando a parte de showroom, produção e a parte superior, que ficam ali as nossas salas. Mas isso aqui, ó, a gente tem ali portas da linha Holdor, a gente tem essa porta aqui de ACM, de 5 metros de altura. Então, quando o cliente chega, né, o Marcos foi lá, presenciou, o cliente fica assustado. Assustado com o quê? Com aquilo que você preparou para ele. Né? A loja do Tiago também, eu vejo nas redes sociais lá, é muito bacana. Isso aí é 30% da venda fechada. Se você conseguir levar o cliente lá dentro. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que ser esperto. Gestão comercial, pessoal. O que é gestão comercial? Vamos lá. Tem o que na gestão comercial? Precisa de quê? Treinamento. Tem muitas pessoas que têm um time comercial, né, Ricardo? E acha que o cara que veio lá do material de construção vai chegar e vai ser um cara bom de serviço na esquadria, vender muita esquadria. Mas o cara não tem as informações técnicas necessárias para vender o produto. E o culpado é quem? Nós, porque nós não ensinamos, nós não contratamos o Ricardo para dar o treinamento. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu treino a minha mão de obra, mas está esquecendo do quê? Do seu comercial, treinamento para os seus vendedores, né? Que é o mais importante. O quê? As vendas, o início. CRM nós já falamos no início, que a gente precisa organizar os nossos leads que chegam. E tudo isso aqui que eu estou falando, pessoal, vocês vão analisando, falando o seguinte, não, isso aqui eu já faço, não, isso aqui eu não faço. E aonde eu vou poder mudar? Aonde que eu vou melhorar? Porque a gente precisa, nós temos profissionais capacitados para quê? Para dar treinamento para vocês, não só no operacional, mas no comercial, na gestão financeira. Aí nós não buscamos aquilo que a gente precisa fazer e melhorar na nossa empresa. Então, gestão comercial é isso, treinamento o quê? Para a nossa equipe. 3 contatos é o quê? Isso é muito interessante. Na verdade, reuniões, no mínimo 3 reuniões. Uma reunião mensal, uma reunião semanal e uma reunião cedo, 15 minutos. Quem tem vendedor externo, interno, que seja, se você não estiver alinhado com ele, como que o cara vai falar assim, não, hoje a gente vai vender 500 mil reais. Você não sabe, você não falou com ele não sabe. Por quê? Você não desenhou metas. E vendedor sem metas é vendedor perdido, porque ele não entendeu que ele precisa vender X para bater a meta dele, para bater a meta da loja. E toda vez que o vendedor tem metas, ele tem um caminho para ele trilhar. Então, se você vende hoje 500 mil na sua empresa, e aí, aleatoriamente, sem metas, sem entender ponto de equilíbrio, sem entender o fluxo de caixa, o que acontece? Sem metas, você vai ficar no achismo. E vai levar uma vida assim. Eu era assim, quando eu tinha a vidraçaria lá, 8 anos atrás, o que vendesse era isso mesmo. Se vendesse 100, 50, 200, era isso mesmo, mas eu não entendia que eu precisava estabelecer metas para os meus vendedores, através dessas metas, a gente fazer o resultado no final do mês. E outra coisa, perfil de vendas. Perfil de vendas aqui é perfil do vendedor. Por que é o perfil do vendedor que você tem que entender? Porque tem gente que contrata vendedor e acha que o vendedor bom é aquele que fala muito. É aquele que blá, 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 fala muito. Não, não é. Você precisa do vendedor que executa as tarefas certas e cumpre as tarefas da empresa. Aquilo que você pede. Na verdade, observe isso aqui, ó. Cadê o QR Code? Está aqui não? Do disco? Ah, tá. O pessoal vai mandar para vocês no grupo, depois, um QR Code com o DISC. O DISC é que você faz lá, você pega e coloca dentro do DISC para você saber as especificações do seu vendedor, de quem que você está conversando, de quem que é a pessoa que você está tratando. E ali tem muitos padrões, né? Se o cara é executor, se o cara é só youtuber, que gosta de falar não vende. O cara precisa de executar. O Tiago pede para o cara fazer uma visita. E aí o cara passa em uma obra, conversa 3 horas de prazo. Passa em uma obra, conversa 3 horas de prazo. E o cara chegou lá e não vendeu. O executor não, ele passa em 1, passa em 2, passa em 3, passa em 4. Ele conversa menos, mas ele executa mais. Então isso aqui também é uma parte do nosso showroom, né? E está ali o dia que o pessoal foi lá na minha loja. E o que acontece? O segundo pilar
do método CEP é a estrutura. O primeiro a gente entendeu sobre captação. O que a gente tem que fazer? Vendedor externo, canais digitais. E estrutura é o quê? Estrutura física, setorial e digital. Vamos lá. O que é estrutura física, pessoal? A fachada é estrutura física? É. Vocês viram ali a fachada nossa. Você acha que quem passa lá na nossa loja não visualiza uma fachada daquele tamanho? E alguma coisa interessante para vocês identificar é quando você está na fachada, você está vendendo aquilo que está dentro da fachada. Eu já coloquei uma fachada pele de vidro, eu já coloquei um ripado. Foi justamente para isso. O cliente já vê e identificar que a gente vende aquilo ali. Estrutura física, pessoal, é o quê? A parte da fábrica. O administrativo, uma sala de reunião bem montada. Né, Tiago? Uma sala de reunião bem montada. Quando você leva o seu cliente ali dentro, o cara já passou todo o seu showroom. E aí ele entra dentro da sala de reunião, ele se sente o quê? Importante. Falou, mas o cara me separou um tempo e ainda me trouxe aqui para uma sala de reunião para a gente falar e discutir sobre o projeto dele. Isso é muito importante. Parte da venda. Né? O cliente se sente bem. Né? A parte da expedição. Showroom a gente já falou. Isso tudo é estrutura física. Né? Isso aqui é a fachada da nossa loja. Até já pensei em mudar a cor, mas eu ainda vou esperar mais um pouco. Mas ali a gente tem uma fachada glaze, um ripado de alumínio, né? E tem esse ACM aí da fachada. O que acontece, pessoal? A gente precisa atender na estrutura que a gente tem mapas de setores. E dentro da sua empresa, você tem que ter identificado isso na sua cabeça. Por quê? Tem algumas empresas que está tudo misturado. Até para o cliente é ruim. Ele não sabe onde que é o vendedor, ele não sabe quem que é o dono da empresa, ele não sabe quem que é o financeiro, está tudo ali meio amontoado. Quando você desenha isso aqui, o cliente ele já chega na sua empresa já sabendo quem que é o vendedor, onde é o financeiro, né, quem é a direção da empresa. Lá tem as plaquinhas da minha empresa, né, financeiro, tem as salas lá do PCP, organizado. Ah, mas eu preciso de um espaço maior. Não, às vezes, se você tem um espaço pequeno, você consegue dividir. Ó, pessoal, quem quiser escanear aí, isso é gratuito, viu? Você pode escanear aí. É um teste rápido que você pode fazer depois, mas tem outros mais aprofundados depois que vocês podem pesquisar também, mas isso aqui é bom para você pegar um vendedor lá e fazer o teste disso com ele. Na verdade, o melhor é dominante, né? Que é o cara que executa. Executa mais, né? Põe aí para me passar isso. Acho que todo mundo já escaneou. Então, pessoal, o que acontece? Isso aqui são setorização, né, o mapa de setores aqui da estrutura que a gente sabe que precisa. Que é uma das coisas do método CEP que a gente fala bastante sobre estrutura. Vamos imaginar, pessoal, se eu quero ter uma empresa de esquadria de alumínio, né, que a gente fabrica para grandes obras, e a gente faz vários projetos, a gente não precisa de uma estrutura física bem montada, bem organizada? É lógico que a gente precisa. Como que eu consigo atender os clientes que eu atendo hoje na minha loja antiga? E aí lembra que eu falei para vocês que tem muitos empreendedores que estão barrados pelo medo? Que medo é esse? Medo de mudar. Medo de mudar o nome da loja, medo de mudar a localização. Está lá no mesmo lugar há 15 anos, mas tem assim, eu tenho um sonho de fabricar esquadria de alumínio. Você pode até começar onde você está. Mas quando você começa a fabricação de alumínio, né, o Ricardo sabe que existe uma gama de perfil aí que não acaba nunca mais. E várias linhas. E aí o que acontece? Não, mas eu vou ficar aqui na minha empresa e eu vou fabricar esquadria de alumínio. Tudo bem, não tem problema, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando, se você quer exponencializar o seu negócio e crescer, você vai precisar de quê? Estrutura física, organização dos processos. Tem muitas pessoas que não sabem o que é PCP. Quem aqui não sabe o que é PCP, levanta a mão. Todo mundo sabe o que é PCP? Tem algumas pessoas que não sabem. PCP é planejamento e controle da produção. Falei certo, Ricardo? Planejamento e controle da produção.
que é isso? O PCP não é uma pessoa, é um setor onde várias pessoas trabalham, fazendo uma organização realmente de tudo que acontece dentro da produção, desde a compras, desde a produção e a expedição e instalação. Na parte da tarde eu vou mostrar para vocês o fluxograma de processos operacionais e o Kanban. Depois que eu aprendi sobre o Kanban e como que funcionam as etapas, melhorou demais a organização dos processos nossos. Então, a estrutura física, pessoal, é isso. Agora, na estrutura também tem a estrutura digital. O que a gente falou do digital? Redes sociais, a gente já falou de sites, a gente já falou de quê? De Instagram, já falou de Google, né, de CRM. Isso aqui é a estrutura digital. Faz parte do quê? Da estrutura. Processos, comercial, PCP e produção. Já falei. Agora é a parte... Não, falei não. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Método CEP é captação, estrutura e processos. Processo é a palavra-chave para dentro de uma empresa de esquadria de alumínio. Se não tiver processo, a gente se perde no meio do caminho. E quando eu comecei com a empresa de esquadria de alumínio, nós não tínhamos isso aqui definido, nós não tínhamos um PCP definido e a nossa produção era desorganizada. Mas como assim desorganizada? Porque o que acontece? O que acontece? A gente não entendia ainda quais eram os processos que uma empresa de esquadria de alumínio precisava. Eu só tocava o bonde, batia a cabeça, rodava, e aí era um fazendo a mesma coisa, o outro fazendo praticamente a mesma e sem saber setorização. E aí eu sei que tem alguns empreendedores nesse ramo que se sentem perdidos. E eu vou falar para vocês como que a gente organizou isso e quais são os setores que uma empresa de esquadria precisa. Só de você saber e entender os processos e a setorização do processo de uma empresa de esquadria já melhora para você. Sem começar nem implementar, mas só de você ter consciência disso. E eu não tinha nem consciência. E aí eu comecei a estudar, a buscar e a chamar gente para me capacitar. E aí foi mudando. Nos processos, pessoal, que é o terceiro pilar do método CEP, primeira coisa a gente fala de quê? Processo comercial. O que a gente falou lá no início? Quem sabia o que era lead? Quando o lead entra na nossa base, a gente precisa de fazer o que com o lead? Qualificar. E se a gente não qualifica o lead, não vai virar uma venda. E tem muito lead também, lembra que eu falei das manutenções? Está chegando errado porque você está fazendo o tráfego pago errado. Você não identificou o perfil de cliente ideal. E aí o que acontece? A qualificação desse lead está perdida. Por quê? Está tudo bagunçado. Quando você faz o seguinte, tem um processo comercial definido, que os leads entram, você qualifica da melhor maneira possível, aí sim você vai passar o orçamento para o cliente e talvez depois você vai fazer a visita. Na nossa loja tem muitas empresas já que fecham o contrato com a gente e nós não vamos nem na obra dele inicialmente para fazer visitas. Por quê? A obra ainda nem começou. Ele vai com o projeto, a gente detalha aquilo ali, o cliente fecha a obra antes da alvenaria estar pronta. Aí depois a gente tem o fiscal de obra que vai fazer a visita técnica na obra para ver, né, se realmente está do jeito que foi fechado. A negociação é isso e o follow-up aqui, pessoal, nós estamos falando aqui do processo comercial. Os leads entram na base do CRM, você coloca no CRM e você vai identificar ali quais clientes que estão com orçamentos para passar. Cada etapa cada etapa disso aqui é uma coluna. Você tem que entender isso aqui, ó. Entrada de leads. Lembra que eu falei do CRM? Vai estar dentro do CRM e você vai automaticamente mudando o status do cliente para chegar na qualificação, depois no orçamento e na visita, se for possível. A negociação aqui faz parte desse processo comercial. O follow-up está ali, porque follow-up é a resposta que você vai dar para o cliente. Né? Tem muita empresa, tem muitas empresas que às vezes passam o orçamento para o cliente e calou, não falou mais nada. Esqueceu o cliente de lado. Por quê? Não tem um CRM organizado, né? E o follow-up é o quê? É você dar uma atenção para o cliente no outro dia. Depois de 2 dias, você vai chamar o cliente. Ô, cliente, passei o orçamento, você não me respondeu.
vamos marcar de você vir na minha loja para mim te mostrar os produtos, né? E às vezes já foi até na loja, mas follow-up é o quê? Você chama o cliente uma vez, 2 vezes, depois você espera mais 3 dias e chama. Outra coisa, nós não podemos ficar brincando, né, que os concorrentes não vão brincar. Então tem que ter atenção nesse follow-up aí, né? Agora é o seguinte, processo PCP, pessoal. O que tem no PCP? Lembra que eu falei para vocês que PCP é planejamento e controle da produção? Aí, PCP é aquilo ali, pessoal. Ó. O que engloba o PCP? Né? Às vezes, quando a gente fala PCP, e até eu entendia isso, que PCP era uma pessoa. Na verdade, PCP é um sistema. É um sistema de várias pessoas, né, que formula isso aí. Planejamento. Hoje, na empresa de vocês, tem uma pessoa exclusiva para fazer o planejamento? Vocês vão entender quando eu abrir o quadro Kanban para vocês entenderem o que essa pessoa faz. Às vezes, mas essa pessoa não vai fazer nada. O que ela vai fazer? Planejar o quê? Quando chega a obra para você lá, né, no sistema nosso Crescer aí que a gente usa, quando o vendedor vende, e aí vai para o planejamento, para a gente fazer as fichas de compras, né, as fichas ali da produção. Quem é a pessoa que toma conta disso tudo? É a pessoa que faz o planejamento. A pessoa do planejamento, ela faz o quê? Alimenta o quadro Kanban, com prazos, datas. Então, esse planejamento é uma pessoa. Tem que ter uma pessoa exclusiva para isso, cuidando de cada detalhe. E você fala assim, mas uma pessoa só para cuidar de prazos, datas, alimentar o quadro? Tem que ter. Não quer ter um processo bem organizado? Nós precisamos de pessoas. Planejamento, ele organiza tudo aquilo ali, ó. Projeto, compras, produção, prazo para instalação e o prazo da finalização. Então, esse PCP, ali no planejamento é uma pessoa. Tem empresas de esquadrias de alumínio aqui que sabem, o projeto é quem? Também é uma pessoa, é um projetista. Na nossa empresa, do planejamento, ela passa para o projetista, conferir as fórmulas, as fichas técnicas, passa para compras, fazer as compras dos perfis, e isso é um passo a passo. Vai e volta, só que o planejamento retém. Depois que vai para o projeto, o projetista calcula as fichas, o projetista vê as formas, se está tudo certo, volta para o planejamento de novo. Para quê? Para organizar o prazo da produção. Então, tudo isso aqui, ó, faz parte de o quê? Do planejamento, que é o PCP. Quem aqui tem uma pessoa específica para planejamento? Fala, não, essa pessoa só fica para planejar as obras da nossa empresa. Tem alguma empresa que tem alguma pessoa que fica só por conta disso? Não tem, né? Então, o que acontece? Ó, vamos imaginar que essa pessoa do planejamento, ela distribui as fichas, porque é muitas fichas. Quem trabalha com sistema aqui, sabe, quando você vai imprimir ali as fichas, ficha de corte, ficha de expedição, ficha dos acessórios, muitas fichas. E aí, quando o planejamento distribui essas fichas, cada setor fica com uma ficha. E aí, o prazo fica no planejamento. Vocês estão entendendo, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Sim. Tem alguma pergunta sobre isso que a gente está falando? Alguém quer fazer uma pergunta? Depois da parte do almoço, nós vamos ter muita coisa, muito conteúdo. Na parte da tarde, já vamos falar sobre o Kanban, organização. Eu sei que tem, né, várias pessoas que talvez que nunca escutou falar nisso, que é os nossos amigos aí da inteligência artificial, que vai estar com a gente daqui a pouco, né, que só para vocês entenderem, pessoal, todas as pessoas que estão aqui, que são convidadas minhas, são pessoas, né, de confiança nossa, e são pessoas que eu trouxe para agregar para vocês. Então, vai ter uma empresa aqui, que essa empresa me dá economia, me traz economia para mim. E aí vocês vão entender o que eu estou falando quando eles começarem a falar. Eles trazem economia para a minha empresa. E não é nem o pessoal da contabilidade, é outra coisa, né? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Vamos lá para o processo de produção, né? Nós estamos lá na letra P, que é o processo do método CEP. Expedição. Quem aqui sabe o que é expedição?
Tiagão sabe, Marcos sabe, o comandante ali sabe. O que é expedição, pessoal? Lá a gente tem duas expedições, que é a expedição do alumínio e a expedição onde fica o nosso, eu vou falar que é o líder de organização das obras que vão sair para ser montadas. Duas expedições. O que é isso? Quando eu não tinha expedição, o meu serralheiro, ele perdia tempo para ir lá, Tiagão, e buscar o perfil. O serralheiro saía de lá, pegava o perfil e ia lá pegar o perfil para cortar. Hoje não, a gente tem uma expedição. E a expedição, a gente tem um cara que separa perfil para nós. E aí, quem são esses caras? São dois caras na expedição. Quem aqui ainda trabalha com o perfil deitado? Nas prateleiras, né? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Eu também era assim. Colocava os perfis deitados, e aí o serralheiro perdia o tempo dele para ir lá tirar o perfil, aí arranhava, amassava. Com certeza, o que ele precisava estava lá embaixo. Hoje a gente conseguiu fazer o quê? Pôr os perfis tudo na vertical, e a organização ficou mais fácil, e além disso a gente tem o quê? A pessoa da expedição, que vai lá separar barra por barra e deitar para o cara cortar o alumínio. Então foi facilitando as coisas. Processo é isso. Olha, imagina ali, aquilo ali é um processo nosso. Expedição, o que o cara faz? Ele vai lá, pega lá na árvore, a gente chama de árvore, os perfis que vai gastar, deita lá na máquina, e o cara vai fazer o quê? Corte. Uma coisa também que eu não tinha identificado isso antigamente, era que o quê? Uma pessoa podia fazer tudo. Então juntava um monte de gente ali, né? O cara cortava, mas automaticamente ele já estava fazendo outra coisa lá, estava usinando. Hoje a gente tem uma pessoa para cada setor. E isso fez esse processo aí de produção nossa a andar muito e ficar muito alinhado. Expedição, corte, usinagem, montagem, né, faz os arremates e a embalagem da peça lá na frente. Então, isso aqui são processos da produção, que a gente precisa entender o seguinte, que se eu não tiver um processo bem definido, eu vou ter o quê? Perca de material, perca de tempo, porque o pessoal às vezes... Alguém falou alguma coisa? Retrabalho. E aí o que acontece? Eu não tendo um processo organizado, eu vou perder dinheiro. Né? Até aquelas pedaceiras que a gente fala, que sobra dos alumínios, se vocês não colocar na cabeça dos colaboradores de vocês, que aquilo ali é dinheiro, eles vão fazer o seguinte, jogar para sucata. Mas nós colocamos na parede inteira lá, né, as separações para ficar mais fácil para eles pegar aquilo ali para utilizar em outras obras. Senão eles vão achar o quê? Que aquilo ali é descarte, e não é, aquilo ali é dinheiro. Ó, isso aqui é o seguinte, pessoal, isso aqui é o nosso fluxograma de processos operacionais que eu desenhei lá na parede, e esse aqui é o nosso quadro Kanban, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Isso aqui é importante porque, pessoal, eu gosto muito do visual. Às vezes vocês acham assim, mas tem necessidade de realmente eu ter um quadro Kanban na minha empresa, perto do showroom, em algum lugar que o cliente veja? Ó, se você fizer um Kanban organizado, bonito, na minha visão, o cliente é atraído por ele. Porque quando você chega ali e fala o seguinte, fala, ó, isso aqui são todas as obras que a gente está trabalhando nelas, desculpa, e aí o cliente vê aquele tanto de obra ali, vai gerar o quê? Autoridade. E quando é algo bem visível, o cliente vai fazer o quê? Vai dar crédito. Norma, então eu vou fechar minha obra aqui mesmo. No inconsciente dele algo já chama. Ó, isso é organizado. Eles têm umas obras ali, a minha obra vai entrar aqui. Então eu sou muito do visual. Isso aqui, ó, é uma parede que a gente tem lá. Lá na nossa empresa eu subo, né, um andar para a minha sala, e aí eu coloquei na parede. Ninguém queria deixar eu colocar isso aqui na parede. Todo mundo foi contra. Entende? Não, mas você está doido, você vai colocar isso aqui na parede, não está nem organizado do jeito que precisava. Eu falei assim, vamos impressionar o cliente? Pode colocar. E aí todo mundo conta. Eu falei, não, e ficou bonito. Quando vai subir para a minha sala, todo mundo vê. E aí de tarde eu vou falar sobre isso aqui. Tem alguma pergunta, pessoal?
Uma pergunta específica de tudo que a gente falou, de processos, de alguma coisa que você falou assim, não, eu tenho uma dúvida. Como que funciona isso? Como que funciona o processo lá dentro da produção? Porque tem muitas dúvidas. Aqui, ó. Tem microfone aí para ele perguntar, pessoal? Para todo mundo escutar? Pode trazer para ele aqui, ó, o rapaz de preto aqui. E isso é interessante. Aumentar? Está frio? Beleza. Pessoal do ar, o pessoal está falando que está um pouquinho frio aí. Aumenta um pouquinho aí. Pode fazer a pergunta? Bom dia. Qual que é o seu nome? Bom dia. Meu nome é João Vitor, sou de São José do Rio Preto, São Paulo. Beleza, João Vitor. Prazerão. E eu conheci o pessoal aqui que está do meu lado, eu vim sozinho e eu percebi que a dor dele é a mesma que a minha. Eu tenho uma vidraçaria em Rio Preto que eu não entrei ainda na esquadria, tanto que eu estou aqui para... Só que ela é muito bem organizada. Tudo isso que você está ensinando eu já aprendi em outros cursos e consegui colocar dentro da minha vidraçaria. A minha dúvida é, como que foi o seu salto? Porque eu imagino que você começou com a vidraçaria, depois você foi para o alumínio. Isso. Como que foi o seu salto, o seu começo? O que você buscou para começar o alumínio ali? Porque essa que é a minha dúvida. Porque eu vou começar com um sócio, porém eu estou buscando conhecimento para mim já entrar no mercado, pelo menos tentar ali começar de uma maneira certa para dar menos bote errado, menos... Da maneira certa você já começou. Né? Hoje nós temos aqui o Ricardo Câmara, que vai falar bastante aqui sobre esquadria de alumínio, e você está no lugar certo. Nós temos um movimento aí onde as pessoas compartilham experiências, né, justamente para isso. Quando eu comecei a migrar do vidro temperado para a esquadria de alumínio, eu não tinha ninguém que me ajudasse. Essa é a dor de muitas pessoas. Né? Lá no final vocês vão entender o que eu estou falando. Mas eu vou responder a sua pergunta. Veja bem, se você tem uma empresa de vidros e é bem organizada, você vai ser organizado na empresa de esquadria de alumínio. Né? O primeiro passo, né, Ricardo, lembra que eu falei? Você precisa detectar, né, o problema ou alguma dor. E você já detectou isso. Então, por isso você está buscando conhecimento. Primeiro passo, né, na minha visão e o que eu fiz, é conhecer o produto. Você vai falar assim, mas... para que eu tenho que conhecer, entre aspas, os produtos? Talvez eu tenha um profissional para fazer isso para mim. Quem aprende não depende. E aí, no nosso ramo, né, eu sei que aqui tem empresários e tem colaboradores também. No nosso ramo, tem muitos empreendedores que é refém do profissional que está à frente da empresa de esquadria de alumínio. O que é isso? Né? Vamos se falar, às vezes aqui tem serralheiros, e, às vezes, o pessoal que toma frente do serviço nos deixa refém porque acha que só eles que sabem. Então, a primeira coisa, né, a primeira coisa que eu vou te aconselhar é isso, conheça o produto que você quer trabalhar. Se você quiser trabalhar com Suprema, com Gold, hoje tem aí várias linhas que você pode trabalhar. Faça um estudo na sua cidade, quais são as peças mais vendidas. Como que você identifica isso? Pegando alguém que entende de esquadria, ou você mesmo começando a estudar, e dá uma volta na cidade, no seu condomínio, e começa a observar as obras. O que são as peças mais vendidas? Segundo passo, é você realmente não ter medo. Por quê? O medo ele vai barrar. Fala assim, não, mas a esquadria de alumínio eu vou gastar horrores de dinheiro. Não precisa de você fazer isso. Pega uma obra, entendeu? Pega uma obrinha pequena, e aí você começa... dessa obra, fazendo ali um aprendizado para você seguir em frente. Então, a primeira coisa, buscar experiência. Você já está buscando entender do produto e entender do que você quer trabalhar. Porque tem muitas linhas. Se você falar assim, eu vou começar com essa aqui, sem entender que é esse produto que você vai vender realmente, vai te prejudicar depois. Entendeu? Então, assim, dê o primeiro passo para pegar a primeira obra, já sabendo como que você vai fazer. Entendeu? Como você vai fabricar. Se é você, se você tem colaboradores, aí eu não sei. Mas aprenda aquilo ali. E aí depois você deslancha. Entendeu? E é dessa forma. E aí o Ricardo Câmara está aqui e ele tem vários cursos aí de esquadria de alumínio. Entendeu? E o que acontece? Muitas pessoas fazem o quê? Não quer nem saber de curso e de treinamento. Já mete a cara. Aí vai lá e compra as esquadrias tudo errado e aí perde aquele dinheirão. E o curso é muito barato. Entendeu? Então, tenha conhecimento e faça curso básico.
pelo menos para você saber qual tipo de esquadria que você vai querer trabalhar e conhecer os perfis de esquadria. O passo a passo, depois você vai aprendendo, entendeu? Mas a hora que você pegar a primeira obra com o produto que você quer trabalhar, depois acabou, você vai romper. Tem mais alguma pergunta? Aqui, ó. Sou José Abate. O microfone aqui, peraí, só um minutinho. Bom dia. Aí. Bom dia a todos. A minha pergunta é específica para os meus colegas aí e empresários. Se alguém de vocês trabalha com a linha do fornecedor Aluprime. Pessoal, isso aqui é uma pergunta para vocês, ó. Tá? Tem alguém que trabalha com os produtos da Aluprime. Aluprime? Ó, o Marcos aqui, ó. Aqui, ó, já trabalhou. Já trabalhou? Não, porque o ano passado nós tivemos a visita do dono da Aluprime e do André, que é o representante. Eu sou de Campinas, sou dono da Abate Esquadria. E a gente ficou numa dúvida, quase que eu fiz uma substituição da Croma para a linha deles. E eu não obtive muita segurança, entendeu? Então, eu queria saber se alguém trabalha para me ter mais informações, para a gente fazer algo sério. E, em contrapartida, até foi bom, porque a Perfil Alumínio eu tenho que pegar aqui em São Paulo, né? E a DPA em Campinas, ela pegou a representação, então nos tornou mais fácil para a gente. E para todos vocês aí, porque a linha Croma, eu acredito que tem mais pessoas que já trabalham com a linha Croma, né? Provavelmente sim. O Ricardo está aí, né, ele é representando a Perfil Alumínio, né? E tem muitas pessoas já trabalhando com a Croma, né, Ricardo? O Brasil inteiro, né? E isso, ó, o Ricardo está ali. Depois vamos fazer uma conexão, um network, e realmente está aqui para isso mesmo. Então, ó, o Marcos falou que já trabalhou com a Aluprime, e o Ricardo está ali, entende tudo e vai responder o senhor também depois ali. Tá bom, beleza? eu agradeço a atenção. Obrigado. Pessoal, tem mais uma pergunta? Eu não sei se o Rafa já chegou. Alguém vê para mim aí, por gentileza? Ainda não? Pode falar. Ele estava com a mão levantada primeiro. Pode falar. Leva o microfone ali para mim, Nicole, por gentileza. Como que é o seu nome? Bruno. Eu tenho uma dúvida com relação a vendedor externo. A gente está implantando exatamente agora, porque sufocou a gente na questão de estar na rua atendendo, o telefone não para o tempo todo. E a gente tem que sair desse operacional e parar na empresa. Só que isso tem um custo, né? E a gente já gasta, investe, né, em Google, né? Cerca de 20 mil por mês a gente tem pago em Google. Tem representado 10% do faturamento de hoje. Microfone falhando ali, pessoal. Depois troca para nós, por gentileza. Oi. Ah, deu certo. 10% do faturamento tem ido para isso e a gente queria diminuir isso para 5, 6, acho que é o ideal. E colocando o vendedor externo, né, na verdade, como o lead já vem qualificado, ele vai lá para, marcar o gol. E fica o que é uma comissão justa para esse caso? Porque, assim, se a gente também fizer uma comissão, muito alta, a gente dá 10% por o que ele traz para nós. Mas o que a gente dá para ele, com esse investimento, eu não posso dar 10% para ele, porque senão eu vou morrer, né? Então, assim, a nossa dúvida é como comissionar ele de uma forma que não toque mais. Eu entendi e eu queria te fazer uma pergunta. A empresa que está fazendo o tráfego pago para você, ela é uma empresa especializada nesse ramo de esquadria de alumínio ou não? Aí, ó, então é o cara. Então ele tem as manhas. E 20 mil reais em tráfego pago é muito dinheiro, né? É uma grana boa. A primeira coisa que eu ia perguntar era isso. Por quê? Porque tem muitas empresas que fecham com empresa grande de tráfego pago. Só que a empresa grande, ela não sabe exatamente
Qual que é, a especificação da que a gente precisa e desenhar o perfil de cliente ideal que eu falei. A gente vê aqui atrás de processo. Sim. Porque a nossa empresa é especializada em cortina de vidro. Uhum. Nossa, é tudo lá para cortina de vidro. Eu acho que a nossa estrutura é uma das melhores do Rio de Janeiro. É preparado para isso. Só que aí a gente quer entender qual o processo, porque está sufocante para nós atender todo mundo na rua e dar conta das coisas, do processo funcionar. O que a gente quer saber mais especificamente, quantos por cento o representante da rua deveria ganhar já com o nosso lead? Entendi. Com o lead de vocês? Isso, Só isso. o cara ir lá fazer as medidas? Não. Ou não? Ele vai captar o cliente? Ele vai falar o script pessoalmente, ao invés de ser online. Ele vai falar o script e fechar a venda. Às vezes ele já vai com a bomba fechada. A verdade, ele a cada 2 visitas ele faz uma ali. Entendi. Então, Mas o lead já está na mão dele. Já tá, a gente passa para ele. Então, vocês falou aí de 10%, né? Não, a gente paga isso porque ele traz para nós sem... Tá. A gente quer saber qual o percentual justo que a gente paga pelo Entendi, lead na entendi. internet. Entendi. 1,5. Eu sei que é pouco. O que o pessoal aí paga por aí, o pessoal que vem do lead. Olha, vendedor externo... deixa eu pegar aqui. Vendedor externo, a gente, lá na nossa cidade, isso aí, cada região vai ser de uma forma, a gente paga 5%. Mas trabalhando em uma tabela regressiva. 5% você tem... Vamos imaginar que você tem 100% de margem na sua esquadria, é o que você quer vender. Só que você tem o que você pode tirar. E o seu vendedor vai lá vender. O cara é bom de serviço e ele consegue vender por o preço que você quer. Ele vai ganhar os 5% dele. Aí o vendedor começou a dar desconto. Você vai fazer o quê? Trabalhar em uma tabela regressiva. Quanto mais desconto ele dá, menos desconto ele ganha. Entendeu? Então, na nossa região... Isso. Não, isso aí é o vendedor externo que busca o cliente. O gargalo é o nosso lead. O que a gente está dando para ele, que a gente já fez muito investimento, a gente ofereceu 1,5 para ele. É justo ou não é justo? Ah, tá. Pessoal, olha aqui a bola que ele levantou aqui, que é muito importante a gente entender isso aqui, ó. Ele falou o seguinte: ele já tem o lead e ele chega com o lead pronto para o vendedor dele. Aí o que ele está falando para mim aqui, é justo ou não é justo eu pagar 1,5 de comissão para o vendedor? Eu não acho que isso é um ato de justiça ou não, mas é algo organizacional que você realmente veio e perguntou e quer organizar sobre isso. Eu, na minha posição, eu iria pensar o seguinte: eu sou o vendedor, eu tenho o lead pronto, 1,5% para mim, daria certo? É bom. O vendedor que é do meu concorrente, se o meu concorrente oferecer para ele o mesmo salário, a mesma comissão, eu vou perder o vendedor ou não? Então, se isso que você vai fazer, realmente é o seguinte, na verdade, diminuir o custo do lead e pagar a comissão para ele. Só que essa comissão não é questão de ser injusto pagar 1,5% ou 1 ou 0,5%. Né? Eu vou te dar um exemplo. Na loja nossa, a gente paga lá dos vendedores internos, que o lead chega para ele lá na porta, 1% de comissão. Só que o cara está dentro da minha loja. Ele não sai para nada. Eu pago 1%. Você fala, mas aí você está sendo injusto com ele. Não, mas tem vendedor lá que tira salário de 7 mil, de 6 mil. E aí, na minha região, para nós está lindo. Mas aqui para São Paulo, às vezes um vendedor ganha 6 mil, ele não vai. Então, você tem que balizar pelas outras empresas o que estão pagando, porque se ele chamar seu vendedor, ele vai. Aí você tem que fazer essa logística, porque se você falar o seguinte, eu vou pagar para você 2%, o lead vai estar na sua mão, aí é isso que a minha proposta, e você vai ganhar dinheiro. Se o cara ficar satisfeito... Só dos nossos, que ele trouxer, a gente paga 10. Ah, isso aí. 10% também é um valor bacana, né, Ricardo? Eu nunca vi isso, para te ser sincero. 10% esquadria. Quantos vendedores ele vai arrumar aqui? Vamos vender para ele? Entendeu? 10% é bom pra caramba, mano. Ué. Aí, ó. Entendeu? 10%. Isso é a primeira vez que eu vejo isso, entendeu? Um vendedor com 10%. Tá certo. O negócio falou, se ele vender do preço que você quer, você pode ter os seus 10%. Mas é a maior, né, comissão que eu já vi para um vendedor. Né? Na verdade, ele até falou que ele é um sócio, mas não é. Mas se você tem margem no seu produto, você pode pagar até 20%. E não se trata de ser justo ou injusto. O seu vendedor está satisfeito e você também, então pague
aquilo que você achar que faz sentido para a sua empresa, desde que você não vai perder o seu vendedor se ele for bom para o outro do nada. Ah, tá. E outra coisa, a questão da tabela regressiva é importante nesses 10%, viu? Porque se o vendedor começar a der desconto, e ele ganhar 10%, só ele ganha e você não ganha. Né, Tiago? Ah, com certeza. Ó, pessoal, aqui, ó, só mais... Ah, não, aqui, ó, Nicole. Bom dia, tudo bem? Beleza. Meu nome é Gustavo, sou de Campinas. Eu estou fazendo uma transição na minha empresa. Meu pai ele já tinha empresa e a gente está fazendo a transição de vidraçaria para a parte de esquadria de alumínio. Eu queria saber por você, como que você fez para fazer a implementação dos processos? E como que você controla hoje isso? Você tem uma pessoa que ela é especializada em processos ou você mesmo que controla a parte operacional? Por exemplo, criar os fluxogramas, acompanhar a parte de processos, indicadores, entender como que está a situação da empresa. E como que foi essa transição sua, como você disse, na parte de vidraçaria, para esquadria de alumínio? Você fez isso desde o início ou você foi fazendo ao longo do tempo? Você primeiro foi corrigindo a parte operacional e depois partiu para comercial? Entendi. Veja bem, pessoal, é o seguinte, uma coisa importante aqui, até para a pergunta dele também, não foi alguém que fez a pergunta, a questão dessa transição. Na verdade, foi ele. Quando eu comecei no início, eu comprava esquadria de outra empresa e vendia a esquadria pronta e eu instalava a esquadria. Então, agora veio na minha cabeça aqui de coisas que eu fazia também. Você quer começar vendendo esquadria e não quer, você já faz isso. Então, você já está no caminho certo. Aí, ó. Então, o que acontece? Eu comecei fazendo isso, comprando as peças prontas, vendendo e a gente instalando. Já fabrica já. Beleza. Então, bom demais. Sim. Entendi. Ó, quando eu comecei com a esquadria de alumínio, a gente começou a desenhar os processos, mesmo sem saber, entendeu? E aí o que acontece? Que você perguntou, mas você fica no operacional, tem alguma pessoa que faz para você? Hoje eu tenho todas as pessoas que faz tudo por mim, né? Menos a minha parte, que é administrar, liderar, né? Ficar no estratégico. E se precisar também, eu dou um apoio para o pessoal. Final de ano, apertou demais as obras, eu fui para lá. Entendeu? Então, o empreendedor que, às vezes, não quer colocar a mão na massa, prefere sujar o nome dele para não entregar no prazo para o cliente, empreendedor desse é louco. Então, se precisar, põe a mão na massa. Mas hoje a gente tem pessoas que fazem isso. Entendeu? E eu comecei dessa forma. Comprando esquadria, instalando esquadria. Depois a gente começou a fabricar. Depois que a gente começou a organizar os processos. Porque primeiro a gente entende que é vender. E aí a gente vai organizando atrás. Entendeu? Não pode ter o quê? Medo. Entendeu? Só que eu precisava antes organizar meus processos. Uhum. Eu estou pensando antes em organizar os processos para poder escalar o comercial. Entendi. Isso é muito bacana, pessoal. Quem pode fazer isso é a melhor coisa que existe, porque você já vai começar organizados. O meu não foi assim, não. Entendeu? Eu organizei depois do caos. Mas você tem um gestor de processos hoje? Uma pessoa que é responsável pelos processos? Hoje a gente tem pessoa setorizada, por exemplo, a pessoa que é do planejamento, né? Essa pessoa ajuda muito nessa setorização. Hoje a gente tem cada pessoa no seu setor e todas as pessoas que estão nos setores, que é o setor lá da produção, eles ajudam e a gente troca ideias para melhorar os processos todos os dias. Entendeu? Mas você tem tudo isso que eu estou te falando aqui. Na parte da tarde eu vou falar sobre esse quadro Kanban, vocês vão entender a importância dele e o passo a passo para essa organização aí.